Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma história. Gente, essa história é arrepiante. Essa, com certeza, vocês vão ficar com medo mesmo. Prestem bem atenção. O nome da história é Na Penumbra, tá? Meio escuro, né? E essa história aconteceu em 1990. Quem conta essa história é o Roberto, né? E dizer que aconteceu nos meados de 1990, tá bom, gente? Bom, vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. Conta o Roberto que nessa época foi quando ele tirou a carteira de motorista dele, né? E o pai dele emprestou o carro para ele dirigir. E num sábado, né? Ele mais a namorada dele estavam com vontade de ir na festa na casa de um amigo, que seria no sábado à noite, isso. Aí eles pegaram, o pai emprestou o carro, ele muito satisfeito, né, com a primeira vez que ele dirigiu o carro do pai, foi com a namorada nessa festa. Esse fato, gente, aconteceu no interior de Minas, tá? Aí, chegando lá, eles divertiram bastante, brincaram muito ali e tudo, e chegou mais tarde da noite, bem mais tarde, né? A festa acabou, o namorado, o amigo dele despachou todo mundo, né? Cada um foi para sua casa, e ele mais a namorada acharam que ainda estava meio cedo assim, não quiseram voltar diretamente para casa e resolveram dar umas voltas na cidadezinha lá. Aí eles pensaram em parar na escola que eles estudaram quando eram mais novos, né? Porque atrás da escola, assim, tinha um playground comprido e cheio de grama, mas tinha terra também, tá, gente? E uns balanços, tinha um tanto de brinquedos lá ainda. E para eles chegarem até lá, tinha que pular só uma cerca de mais ou menos 1 metro. E eles é o que eles fizeram, eles pularam essa cerca e ficaram lá nos brinquedos, nos balanços. Ele estacionou o carro lá fora. Só que esse carro, gente, era assim, o carro do pai dele, o carro morria demais com ele. Era isso que ele tinha raiva do carro do pai dele. A hora que ele ligava, que ele ia para frente, assim o carro morria. Mas tudo bem, ele parou o carro ali e eles entraram lá para dentro, nesse playground da escola, e ficaram nos balanços lá, conversando, namorando e tal, rindo. E nisso, porque a hora que eles saíram à noite, que ele conta que era o mês de maio, mas ainda tinha umas nuvens escuras de chuva aproximando. Só que eles não importaram, porque não ia chover assim, né? E realmente as chuvas foram chegando e começou a cair aquela garoazinha, né? E eles continuaram ali. Nesse playground, gente, tinha um poste antigo que mesmo durante a noite ele ficava aceso, uma luz meio amarelada e tal, que não iluminava muito não. E atrás tinha uma mata, né? Uns matos, né? Uma mata não, uns matos para lá, já não tinha casa não. Mas eles continuaram ali. Gente, chegou uma certa hora que quando eles viram que apesar da chuva a chuvinha não estava incomodando eles, porque eles estavam distraindo mesmo e querendo ficar à vontade, conversar, né, esparecer um pouco, eles perceberam que já tinha muita lama lá perto, onde tinha terra, né, deu a água foi filtrando e deu lama. Aí eles ficaram com medo, eles falaram, não vão pisar aí, né, para não sujar o carro também e evitar de pisar na lama. Foi o que eles fizeram. Só, gente, que daí a pouco eles escutaram um barulho, porque isso já era tarde da noite, muito tarde mesmo, já era de madrugada, né, na verdade. Quando eles olharam, lá na escuridão, assim, onde tinha aqueles matos, estava vindo uma coisa rastejando, diz eles que em forma de humano, parecia um ser humano.
mas era todo escuro, todo preto. E sem roupa, você só via a pele, né? E rastejando mesmo pelos pés. E o mais engraçado que estava vindo na direção deles, os dois ficaram atônitos, parados, olhando aquilo ali, vindo, apavorados, né? Só que estava ainda muito escuro, não dava para eles ver direito o que era aquilo. E foi aí que ele percebeu, que o Roberto percebeu, que o negócio era tão hediondo, era tão assim, dava tanto medo, que o joelho não era dobrado, ele vinha rastejando de barriga para baixo, assim, o joelho não chegava no chão, ele era dobrado, o contrário da gente. Ele não ficava no chão, era a coisa mais estranha. Diz ele que aquilo foi apavorando e eles ficaram sem voz, sem nada, os dois atônitos ali, olhando aquilo, aproximando. Quando chegou perto, aonde que o poste fica, que o poste fica assim, que dava para o poste iluminar, essa coisa levantou e o Roberto pôde ver no lugar dos olhos 2 buracos negros, não tinha olhos. Foi aí que os dois saíram correndo, entre os balanços lá, entre os brinquedos lá, pularam a cerca, e ele pegou o carro rezando, pedindo a Deus para o carro não pegar de primeira e não morrer, porque ele não queria ver aquela criatura que estava atrás deles, né? Aí eles entraram no carro e, por milagre, o carro pegou e o Roberto foi embora para a casa da namorada dele, né? Chegando na casa dela, ele, mais que depressa, ele ligou para o pai dele e contou o que tinha acontecido, só que o pai não acreditou e falou, não, tudo bem, você pode dormir aí, amanhã cedo você vem. Porque o pai dele achava que devia ser alguém que queria fazer medo neles, né? Aí quando foi de manhã cedo, quando amanheceu, a mãe dela acordou, eles foram e contaram para a mãe dela. Só que a mãe dela acreditou. Até então aí já era domingo de manhã. A mãe dela até que acreditou neste caso. E falou com eles, vão lá pra gente ver, vão voltar lá. E a mãe da menina tinha uma arma e levou essa arma. Aí eles voltaram lá no local. Quando eles chegaram lá, não tinha nada, não tinha ninguém. Roberto ficou impressionado. Aí ele e mais a namorada ficaram procurando. Gente, por incrível que pareça, onde tinha a lama, perto dos balanços, em volta assim de alguns balanços, e que eles tiveram o maior cuidado de não pisar, tinha aquelas pegadas de um pé imenso, umas pegadas de uns pés grandes mesmo, e assim, descalço, coisa que eles não estavam descalços, mesmo se eles tivessem pisado, e pelo tamanho do pé não era o do Roberto, porque o Roberto calçava 41 e o que estava ali no chão devia ser uns 47, de tão grande as pegadas, né, os pés que estavam ali, né. E ali ficou as pegadas só, que eles perceberam, porque depois não dava para seguir, porque não era tudo de barro, né? Não era tudo de lama, né? Não era tudo de terra, tinha grama também. E a mãe dela também não viu nada. Mas quanto o Roberto, mais a namorada, que até hoje, quando eles lembram, porque até então depois ele casou com ela, né? Quando eles lembram dessa história, disso que aconteceu com eles, eles arrepiam tudo na hora, os dois. E o Roberto conta que de vez em quando ele passa lá, no mesmo local, com uma caminhonete, que agora ele tem tem a caminhonete, né? E para e fica prestando atenção para ver se vê alguma coisa. Não desce, que dizer que lá sozinho, para ir lá, andar lá sozinho à noite, ele não foi mais nunca. Mas ele para lá de vez em quando à noite para ver se vê alguma coisa, né? Mas dizer que mais nunca viu essa criatura e não sabe dizer o que era
o porquê dela ali aparecer, e é uma cena que ele mais nunca tirou da cabeça. Olha, gente, eu nunca tinha ouvido uma história assim. Já ouvi mais ou menos dessas criaturas que têm o joelho virado ao contrário, mas nunca tinha ouvido falar direito um relato sobre elas. Só um minuto, gente. E outra, né, no lugar dos olhos, 2 buracos negros, né, não via nada. E a criatura era escura. Muito estranho, gente, muito esquisito porque dessa criatura saía assim do mato, né, que não era uma mata, não era mato mesmo, né. E em direção a eles. Esquisito, né? Muito estranho. É uma história que eu nunca tinha ouvido, um relato que eu nunca tinha ouvido. É a primeira vez que eu ouço. E eu gostei muito, dá muito medo. Olha, gente, eu não paro nesse lugar assim, vazio, que não tem ninguém, mas nem nunca parei, não paro de jeito nenhum. Eu morro de medo. Eu tô tendo que parar para tomar água, que eu não gosto de tomar água na frente de vocês aí. Ô, gente, então é isso. Fica aí mais essa história, né? Pra esse vídeo não ficar muito comprido, que eu começo a falar, daí a pouco eu começo a falar outras histórias aí, misturo tudo, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história. Essa história eu adorei. Aliás, eu gosto de todas. Umas dá mais medo. Então é isso, gente. Se você tem uma história, manda pra mim. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Manda pelo meu e-mail, manda pelo meu Face. É isso aí, gente. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e não esquece de deixar um joinha pra Rose Ruas. Deixa um joinha aí pra mim, é muito bom pra mim, muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.